Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula de História. O assunto de hoje nós vamos trabalhar sobre o fim da escravatura no Ceará, que foi no dia 25 de março de 1884. Aqui nós iremos abordar alguns assuntos importantes que entraram no marco histórico, não somente para o estado do Ceará, como também para o Brasil e para o mundo, tá certo? E vamos iniciar essa nossa aula conhecendo sobre o pioneirismo da abolição no Ceará. O estado do Ceará ficou conhecido por ser a primeira província brasileira no século XIX a abolir a escravidão. O fato ocorreu no dia 25 de março de 1884, 4 anos antes da promulgação da Lei Áurea. Foi concedido liberdade cerca de 30 mil cativos. Apesar da libertação dos escravos no Ceará ser comemorada no dia 25 de março, mas o início da abolição ocorreu no dia 1º de janeiro de 1883, um ano antes, na vila do Acarape, atual município de Redenção. Como vocês puderam ver, essa data tão importante que entrou para um marco histórico para o Brasil e especificamente para o estado do Ceará, mas vale ressaltar, gente, que diante da história da abolição da escravatura, o Brasil veio de forma tardia em relação a realizar a libertação desses escravos. Haiti, por exemplo, e Estados Unidos, eles entraram com o processo de abolição, escravatura, bem antes que o Brasil. É importante entendermos que, mesmo tendo a libertação desses escravos nesta data aqui citada, isso não quer dizer que tiveram ainda manutenção de escravos nessas grandes fazendas no Ceará. Aqui foi o início de um processo de libertação, que chegou até o final lá, como todos nós sabemos, na lei máxima, no ano de 1888, dando todo o território nacional à libertação dos escravos. Mas a luta aqui no estado do Ceará, que se expandiu para o Brasil, foi constante para manter a libertação desses escravos aqui no Brasil, tá certo? Várias tentativas foram importantes para a libertação dos escravos. E essa data, aqui em 30 de agosto de 1881, foi muito importante para o marco histórico, onde o jangadeiro Francisco José do Nascimento foi herói na abolição do Ceará. Fez o bloqueio no porto de Fortaleza, impedindo o embarque de escravos. Como todos nós sabemos, a entrada de escravos no Brasil deu-se pelo litoral. No estado do Ceará não foi diferente. E com a bravura, deste jangadeiro, arriscou sua própria vida, fazendo parte da campanha contra a exploração de escravos no Brasil, especificamente no Ceará, rendeu-lhe o apelido de Dragão do Mar, como propriamente diz, pela sua própria bravura, tá certo? Dragão do Mar nasceu em Canoa Quebrada, Aracati, no dia 15 de abril de 1839, filho do pescador Manuel do Nascimento e Dona Matilde Maria da Conceição. Em homenagem ao grande desbravador, o Dragão do Mar, hoje, o nome de um centro cultural na cidade de Fortaleza, ganhou significativa simpatia da população cearense, por conta desse trabalho excelente que este homem mestiço, jangadeiro, fez para somar aí contra a questão do trabalho escravista no estado do Ceará, tá certo? Agora vamos conhecer aqui os primeiros indícios de negros no Cariri. O negro foi introduzido no Cariri com o fim de que fossem exploradas as minas de ouro que acreditavam haver na região. Como a mina de São José dos Cariris não se transformou em realidade, os escravos trazidos foram sendo alocados em outras atividades econômicas desenvolvidas no território caririense, de forma que o trabalho cativo passou a ser um investimento rentável para os donos das novas terras. Aqui, gente, como a gente estava vendo anteriormente sobre a luta constante em relação ao trabalho escravista, todo o território cearense foi uma soma de todas as lutas possíveis para acabar com o processo da escravatura. Com todas essas leis criadas para acabar com a escravatura, isso não quer dizer que o setor econômico fosse fácil de se superar, porque a economia do estado do Ceará se baseava totalmente com o uso do trabalho escravo. E isso foi afetado constantemente com a proibição do trabalho escravo, tá certo? E mais adiante foi tentado se recuperar através
né, de outros processos administrativos que o governo local foi criando para melhorar a economia. Por mais de 3 séculos, os negros trabalharam como escravos no Ceará, ajudando a construir, montar, produzir, fabricar, enfim, a fazer todo o trabalho braçal. Mas nem por isso foram mais considerados pessoas importantes. Ao contrário, eram vistos apenas como mercadorias a serem adquiridas. O preço variava de acordo com a idade, a força e a saúde dos negros. Homens e mulheres jovens valiam mais que crianças e velhos. Depois de comprados, os negros eram marcados com ferro em brasa, com o sinal do seu dono. Como você pode ver aqui, não era diferente como outras partes do Brasil. Os seus donos, ao comprarem os escravos, ele colocava ali como um sinal de propriedade, como sendo dono deste ser tão importante para aquele momento de trabalho de exploração nas terras. E viviam de praticamente subhumanas, condições subhumanas. A alimentação, saúde, eles importavam para ele comprar aquele escravo com determinadas qualidades. Mas depois de comprar esses escravos, deixavam nas grandes fazendas, eles eram mal tratados, né? Desnutridos, muitos desses, né? Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a resistência negra, né? Já que era uma classe desprivilegiada, desprovida de seus direitos, então havia várias tentativas de buscar sua própria liberdade. E o que restavam para eles eram as fugas que poderiam ocorrer por razões diversas, com castigos severos aplicados pelos donos e as vendas dos cativos, já que era fora a cogitação da compra da sua liberdade, o que restava era fugir. Mas muitos desses escravos, eles tinham receio de fugir, porque ao serem capturados, eles poderiam passar por castigos severíssimos, inclusive ceifar a sua própria vida. Então muitos desses acabavam propriamente dito, ficando como escravo a perder a sua própria vida, né? Só que o processo de libertação desses escravos partiu para várias personalidades, como nós citamos aqui, o próprio Dragão do Mar, o grande jangadeiro aí, que fez parte desse processo como uma classe política, uma tentativa de melhorar a situação dessas pessoas, com a intenção de cargos públicos mesmo, de ocupação de cargos políticos, né, na tentativa da libertação dessas pessoas. E é claro que todo o território brasileiro, ele passou por uma luta constante em relação à libertação dos escravos. E a abolição da escravatura foi um acontecimento histórico mais importante no Brasil após a independência, né, em 1822, no dia 13 de maio de 1888, depois de 6 dias de debate no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea que decretava a libertação dos escravos no Brasil. Então, como nós podemos ver aqui, o estado do Ceará teve um privilégio de, com muita luta, com participações de pessoas que fizeram parte desse processo de libertação, e foi a primeira cidade redenção, como nós citamos aí na região do Baturité, a propagar a libertação dos escravos. E é claro que foi passando para outras cidades do estado do Ceará e chegou até o próprio território nacional, o Brasil em si, na luta para libertação desses escravos. Então, aqui o que eu queria trazer para vocês sobre a data tão importante, no dia 25 de março, que é a abolição dos escravos aqui no estado do Ceará, tá bom?